O atual presidente do Banco Central, ele age no Banco Central como um político, ele não age como um economista. Ele se oferece em muitas reuniões políticas, coisa que não deveria acontecer. A taxa de juros no Brasil hoje não tem explicação. Não tem explicação. E eu vou me comportar no Banco Central. Eu já tive 8 anos na presidência da República, já tive 8 anos no presidente do Banco Central. É importante lembrar que o Fernando Henrique Cardoso trocou 4. E eu não troquei nenhum. O Meirelles entrou e ficou. E o Meirelles não era do meu partido, ele era do PSDB. Foi o deputado federal mais votado em Goiás. E eu torci para o Banco Central e ele ficou 8 anos. E se dependesse de mim, teria continuado com a Dilma. Então, eu sei lidar com o Banco Central. O problema é que no imaginário do mercado, o presidente do Banco Central tem que ser um representante do sistema financeiro. E eu não acho que tem que ser. Tem que ser uma pessoa que goste desse país, que pense na soberania nacional e que tome as atitudes corretas. Se o Dil Galip chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem esse perfil? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima, e um brasileiro que gosta do Brasil. E muito competente, é um jovem extremamente competente. Eu não gosto de falar a palavra gênio, mas tem muita gente que fala, eu tenho 2 gênios, eu tenho 10 gênios que trabalham comigo, meu assessor é tudo gênio. Não, ele é muito competente. E ele vai trabalhar com a autonomia que trabalhou o Meirelles e com a autonomia que eu dou para a pessoa, até porque agora ele vai ter mandato. Quando ele passar no Senado, ele tem um mandato de 4 anos. Tem o mesmo mandato que tem o presidente da República. Então, obviamente que isso dá a ele o direito, sabe, de fazer as coisas corretas. E você não precisa trocar o presidente do Banco Central se ele estiver fazendo as coisas corretas. Se tiver que baixar juros, baixa. Se tiver que aumentar, aumenta. Mas tem que ter uma explicação. Porque o papel do Banco Central não é só medir juros, não. Ele tem que ter meta de crescimento também. Sabe? Senão a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente não tiver combinado uma meta de crescimento com a meta de inflação e com a meta, sabe, de crescimento da população do ponto de vista da melhoria de vida, esse país continua estagnado. Esse país já não teve Banco Central, esse país já teve Banco Central independente, esse país agora tem um Banco Central independente com mandato. Que se eu tivesse voto, eu era contra. Mas está aí, vai ficar. Eu, sinceramente, acho que o presidente da República tem o direito de indicar o presidente do Banco Central e de tirar se não gostar. Eu coloco o Galip com mandato. E se ele fizer uma coisa muito errada, o que é que eu faço? Eu não sei quem é que criou a ideia de que o cara é intogável. E que o cidadão brasileiro é intocável, é um ser superior a tudo. Porque todo mundo tem que receber crítica, todo mundo recebe crítica. O governador sabe que é criticado, passa na rua, tem gente que critica, eu sou criticado. O presidente do Banco Central, que fica mais em Miami do que aqui no Brasil, não quer ser criticado. Ele tem que pensar na indústria. Ele tem que pensar no comércio, ele não pode pensar só, sabe, nos interesses do mercado. Então, meu caro, é o seguinte, o Galip é uma indicação extraordinária e nós vamos indicar mais gente ainda esse ano, porque até o ano que vem muda todo mundo do Banco Central e vai ter uma nova equipe. E como eu sou um cara de sorte, porque meus adversários dizem que eu não sei governar, eu tenho sorte. Então eu quero continuar tendo sorte para que o Banco Central seja um Banco Central que ajude esse país a se desenvolver, a crescer, a gerar empregos e a distribuir riqueza nesse país. E as coisas estão acontecendo, vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Nesses últimos 30 dias, eu recebo a indústria automobilística que fazia anos que não mostrava investimento para anunciar 130 bilhões de investimento. Eu recebo a indústria de alimentos para anunciar 120 bilhões de investimento. Eu recebo a indústria do aço para anunciar 100 bilhões de investimento. Eu recebo a indústria de papel e celulose para anunciar 105 bilhões de investimento. Isso fora a quantidade de dinheiro que está circulando nesse país. Porque eu não sou economista, Heron Watts, mas eu tenho uma formação acadêmica muito grande. Ou seja, eu aprendi na minha vida que muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa analfabetismo, significa fome. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. E é esse país que eu quero criar, onde todos têm o mínimo necessário para sobreviver. E nós vamos criar, e as coisas vão dar certo. Está tendo investimento, a economia está crescendo mais do que o mercado previa, a inflação está controlada, a massa salarial cresceu 11,7%, é o maior crescimento desde que você começou a medir crescimento de massa salarial, o salário mínimo já aumentou 2 vezes. Custa caro, quando você vai benefício para o povo pobre, custa caro. O que custa caro é uma dívida de quase 1 trilhão e 700 bilhões que a gente tem, que as pessoas não pagam. O que é caro, sabe o que é, meu caro? Você sabe quanto que o Brasil pagou de juros em 10 anos? 4 trilhões e 700 bilhões de reais. Sabe quanto investiu na saúde nesses mesmos 10 anos? 1 trilhão e 800. Sabe quanto investiu na educação? 1 trilhão e 600. Olha, meu Deus do céu, então o que é caro nesse país é a nossa dívida, o pagamento de juros, isso que é caro.
que sozinho consumiu em 10 anos mais do que tudo da saúde, tudo da educação. Aí não pode falar porque o mercado não gosta. Eu não fui eleito pelo mercado. Acho que eles nunca votaram em mim. Então eu não governo para o mercado, eu governo para o povo. É assim. Por isso, obrigado pela entrevista, querido.